Ô radamezinhas e radamezinhos, esse episódio aqui do Formigas do Espaço vai ser o episódio que eu poderia dar o título para ele de o episódio das digressões. E vamos lá, né? Tô no meio da rua, dando uma descansadinha aqui, relembrando fisicamente meus tempos de, sei lá eu quando foi isso, 2008, 2009, ou até antes disso, eu acho, anos 90. Eu morava ali na Vila Romana, zona oeste de São Paulo, e eu voltava daquelas externas de televisão massacrantes, né? Porque o audiovisual ele pode ser muito divertido, você vê artistas, vê show, mas para quem era peão de obra, né, ou operário chique, como era o caso da equipe técnica, né, do cinegrafista, do produtor ali, do operador de som direto, essa gente aí, a jornada era longa, interminável. E muitas vezes, como qualquer trabalho, você sofre contrariedades, né? Muitas contrariedades. É o normal da vida comercial, da vida desse capitalismo financeiro, aí é isso. Você cede toda a sua energia vital para que outros seres ganhem dinheiro em cima da sua energia vital. Isso aí é o normal do capitalismo financeiro. Lá nos anos 90, lá os caras falavam em capitalismo selvagem, né? Mal eles sabiam que o capitalismo selvagem era um gatinho perto do capitalismo financeiro, em suma. Aí o que eu fazia? Eu tentava unir umas técnicas aí que misturava um monte de coisa e uma delas era a caminhada. Então a ideia era caminhar, caminhar, caminhar muito, que chega uma hora que o ato de caminhar, teoricamente, cala o seu diálogo interno. Seja essa vozinha eterna que fica falando sem parar dentro da cabeça da gente, sejam pensamentos intrusivos, né? Sejam manifestações de instalações forâneas, em suma. Caminhar e caminhar conscientemente, prestando atenção na respiração, tal, você teoricamente cala o seu diálogo interno e isso faz com que você comece a acessar outras perspectivas psíquicas, vamos usar essa palavra. Aí o que acontecia era muito engraçado, porque eu saía e andava, aí eu saía, subia a Rua Aurélia, a Rua Marco Aurélio, caía na Rua Heitor Penteado, da Rua Heitor Penteado eu descia para lá da estação do metrô Vila Madalena, entrava à direita, andava, aí caía na Avenida Henrique Schaumann, aí andava, passava o Parque do Ibirapuera e continuava andando e chegava no Museu do Ipiranga. Naquela época não tinha grades em volta do museu, né? E milagrosamente também não tinha um monte de barraca lá, as pessoas não acampavam lá no museu, era engraçado. Aí eu sentava ali, rapaz. Eu acho que deve dar dava uns 20 quilômetros de caminhada, para ir 20 para voltar. Eu sentava lá e tinha já ruminado a galáxia inteira na minha cabeça, né? Eu voltava, sentava lá e não cortava o meu pescoço, né?
nem me assaltavam, que engraçado. E não era um lugar... A gente passava... A gente não, né? Eu passava por certas ruas que poderia dar meio errado as coisas lá, em suma. E eu ficava do lado daqueles leões lá, que eu sempre gostei muito, daqueles leões do monumento, né? Pensava em tudo. Pensava no Dom Pedro I, que diacho de egrégora tinha ali, mas nunca consegui captar nada dessas coisas aí. Tentei fazer até esse exercício aí de captar, né? Porque era muito jovem e não tinha preconceitos, então eu usava a minha mente para prospectar todo tipo de tentativa de experiência, né? E aí, opa, tô caindo aqui. E tentei lá, muitas vezes, até entrar em contato com a essência do Dom Pedro I, né? E o que quer dizer entrar em contato com a essência do Dom Pedro I? Não era uma história como se fosse uma coisa kardecista, né? Vou falar com o espírito desencarnado do Dom Pedro I. Não, a ideia não era essa. A ideia, não sei como colocar isso em palavras do século XXI aqui, mas a ideia era entrar com tô na rua. A ideia era entrar em contato com a extrapolação de dados. Então, tentando usar aqui uma metalinguagem bastante fuleirinha, você imagina aquela antigamente tinha cortinas da cozinha, era um cordãozinho de nylon cheio de bolinhas, de cima até embaixo, que lembrava, sei lá, lembrava coisa de filme mexicano dos anos 70. Se você um dia assistir um filme mexicano dos anos 70 e ver aquelas cortinas com aquelas contas lá, você vai lembrar dessa história que eu estou falando aqui. Então, a ideia do entrar em contato com o extrapolar dos dados, que eu estou desesperadamente aqui procurando as palavras corretas para explicar, era assim: uma daquelas bolinhas sou eu hoje. A fileira de todas aquelas bolinhas estão conectadas pelo nylon. Então, se uma bolinha lá em cima foi a Cleópatra, eu consigo entrar em contato com a essência do que a Cleópatra ia pensar e agir, mas não com o espírito da Cleópatra. Então, é apenas assim, eu estou compartilhando com a Cleópatra e com as outras milhares de bolinhas aquele mesmo fio de nylon. Eu vou fazer agora a digressão da digressão da digressão. Isso aí na teoria védica, lá você chama o fio de Sutratma, eu acho que é o nome, e ele compara toda a humanidade a essas bolinhas, e o Sutratma, lá o fiozinho, une toda a humanidade. É muito legal essa história aí, muito interessante, vale a pena ir atrás de uma forma mais profunda, né? Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando o contrário. São vários fios de nylon que formam uma cortina, e cada fio de nylon desse está cheio de dezenas, centenas ou milhares de bolinhas, e você então não é a reencarnação da Cleópatra, você só está na mesma fileira
de contas que a Cleópatra esteve um dia lá atrás no Egito Antigo. Eu sei lá se eu consegui me explicar. Mas foi esse o exercício que eu tentei fazer numa dessas noites de caminhadas para dissipar os pensamentos negativos, as maledicências, talvez até mesmo a tristeza, ou quiçá uma melancolia, né? Então fazer esse negócio era muito engraçado, porque isso aí levava mais uma hora e meia, aí uma hora eu chegava, levantava, eu só tava no Museu do Ipiranga e tinha que voltar a pé, porque não tinha ônibus, não tinha nada, então voltava na mesma caminhada para Vila Romana, né? Então às vezes eu chegava em casa 5:30 da manhã, né? Tomava um banho e tal, para umas 10 horas voltar para MTV, porque eu ia a pé também, a MTV ficava a 3 quilômetros da minha casa, então tudo eu fazia ou a pé ou de bicicleta, mas essas caminhadas eu nunca usei a bicicleta para ir até lá, sempre ia a pé. E hoje eu tô fazendo um revival dessa coisa aí, porque eu tenho lá no blog, que eu brinco e chamo de o inteligente blog Sonhadoria Paulista de Tudo, eu brinco que ele é um exercício literário acima de tudo, né? Como exercício literário é uma verdade mesmo, ele é um exercício literário. Agora, se tudo aquela conversa lá de comunicação telepática, se isso aí é mentira, se é verdade, se é... Todos os mais de 750 textos lá, eu sempre falo que eu estou totalmente passivo de estar enganado, equivocado, etc, etc. Nunca falei que aquilo tudo é uma verdade, né? Nunca falei. E hoje aconteceu um negócio engraçado, né? Peguei lá um dos textos lá, tocou, acho que acionou o sininho lá de notificações, né? Do canal Formigas do Espaço, este canal aqui. E tinha 3 comentários lá não lembro, lá, o Camargo, lá, uma coisa assim, um senhor lá, um jovem, não sei, mas pelo menos tinha um nome. E na primeiro comentário estava escrito tubarão. No segundo comentário, falando do bigodinho, do bigodinho de Berlim, que era vermelho, e que não sei o que, o outro lá também era vermelho, e que em suma, uma história estranha que eu não entendi nada. E no outro, alguma patada lá, dizendo que não acredito em dilúvio. Eu não sei nem responder um negócio desse, porque eu não entendi nada. Eu não sei se era o corretor automático do computador ou do celular do camarada lá, que ele escreveu biscoito e saiu abacaxi. Não entendi nada. Uma coisa que eu sei que é o seguinte: nesses mais de 750 textos, eu nunca participei de nenhum tipo de partidarismo político, né? Nunca. Não é a minha praia, isso é um negócio que eu sempre desço a lenha, os ismos, né? Então, socialismo, comunismo, capitalismo, e vai por aí afora, judaísmo, cristianismo, islamismo. Eu fujo disso aí, sabe? Fujo sempre e vou continuar fugindo, porque para mim não faz sentido eu ter um político de estimação, eu ajoelhar para os deuses, para a divindade, pedir coisas para a divindade. Não é a minha
não é realmente a minha praia, né? Não é. E tava lá, né? Essas, esses questionamentos políticos lá. Num episódio que eu tô falando, se eu não me engano, da minha opinião parcial e limitada a respeito do que aconteceu lá em Varginha. Eu tive por lá, não fiz parte daquela turma de investigador famoso lá, o Boaventura e o Claudir Covo, o Gevaer, etc. Não, mas eu tive lá na mesma época, fiz perguntas para as pessoas, só que eu nunca fui atrás de fama, de, de notoriedade. Então a gente pesquisava essas coisas porque nós, partícipes e simpatizantes do Projeto Ramo, a gente tinha curiosidade com essas coisas e ia atrás, lá investigava, anotava, fotografava, não tinha nem celular naquela época, mas era uma pesquisa nossa, né? Particular. Não, nesse episódio em particular, mas não tem uma vírgula falando de política. Então eu acho muito louco, eu acho muito louco isso. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo sem parar. Eu não gosto de futebol, não o esporte. O esporte eu acho que as pessoas, todo mundo deveria jogar bola, faz bem, você vai ficar musculoso, vai perder peso, vai ficar em forma. Eu sempre fui contra esse futebol de inglês ver aí, né? Que cobra ingresso e tem os grandes ídolos. Eu não gosto de idolatria, né? Então fica todo mundo com aquele sujeito X, a namorada do sujeito X, o carro do sujeito X, o carro do pai do sujeito X. Eita, é muito chato. E eu acho isso também, não sou fã também da coisa hollywoodiana. Ai, esse ator, aquela atriz e blá blá blá. E fica esse endeusamento. Não gosto nem de endeusar pessoas, situações ou coisas, nem de demonizar pessoas, situações ou coisas. Então, você jamais vai me ver entrar nos grupos de futebol ou nos grupos de política para chegar lá e desbancar uma pessoa porque eu gosto do político X e o cara tá no político Z lá. Ou eu gosto do Corinthians e vou entrar lá no grupo do Palmeiras para ser deselegante lá com os palmeirenses, né? Não vou, porque não faz cabimento. Não tem cabimento, né? Eu me prestar um papel desse. Seria ridículo, uma atitude ridícula minha, né? Porque, ué, eu gosto de judô. Nem nos grupos de artes marciais eu entro, né? E apesar de gostar muito, de ter tido uma convivência muito grande com o pessoal das artes marciais, o Seisei X, Seisei Oide, o Roberto Lage, que foi muito meu amigo, a filha dele, a Patrícia Lage, que era bem menininha quando a gente se conheceu, ela tinha 9 anos de idade, eu acho, nem sei quantos anos ela tem agora, eu já passei dos 60, né? Então nunca entrei nesses grupos quando teve aquela polarização danada lá de 2019, 2020. Mas que me perdi um segundo da minha vida para xingar alguém por causa do Lula. Né? Nunca entrei lá para xingar alguém
da turma do Lula, para xingar alguém da turma do Bolsonaro. Não era questão. Desde sempre eu compreendi que nós temos uma Constituição e, bem ou mal, é isso, não tem como escapar disso. Eu trabalho dentro da Constituição, né? Não tem como qualquer outro brasileiro fazer diferente. Deve ter aí gente que faz diferente, mas eu sou um cara de voo baixo, então não vou cometer nenhuma ousadia, né? Nem vou cometer desvios jurídicos ou criminais, tal. Em suma, eu fico pensando, aí eu saio na caminhada também para pensar isso. E aí teve aí esse comentário dessa pessoa gerou lá um negócio lá, porque já aí deram uma alfinetada no Lula, e o Trump é bonzinho. Rapaz, velho, o que disco voador tem a ver com isso, né? Eu não entendo esse negócio, velho. É por isso que eu até animei esses dias lá, porque tinha um pessoal entrou aí e falou, pô, vamos tentar trabalhar uma história aí, que seria isso, né? Talvez criar um pequeno grupo aí pra gente conversar, mas conversar proativamente, né? Então vamos fazer os exercícios respiratórios, vamos tentar aí algumas prospecções com a nossa mente, uns com os outros, criar um egrégora desse pequeno coletivo. Essa é a minha história. E olha que eu vou falar que já a vida inteira leva um bocado de paulada, porque o cara tem contato com extraterrestre. Ih, rapaz, eu vou te falar que escutei cada desaforo, meu, que não é brincadeira assim, né? E então a gente tem esse desvio de caráter da nossa sociedade, né? Que sei lá, eu gosto de azul. Pô, você gosta de laranja, então eu tenho que te atormentar porque você é laranjista e eu sou azulista. Não faz o menor sentido, é deselegante, é desgastante energeticamente, em suma. Eu hoje eu resolvi andar para entender. Eu poderia até entender um monte de gente, como já tem vários comentários, eu não apago os comentários lá, né? Apaguei umas 2 vezes lá porque o cara botou filha disso, vai tomar naquele lugar. Eu atirei isso aí não porque eu fiquei ofendido, mas porque eu acho meio. Os textos do blog Sonhadoria Paulista de Tudo, eles podem até falar de um assunto que pode ser considerado fantasioso, ficção científica, mas não são textos grosseiros, né? Aí vai estar lá, eu fico pensando nas outras pessoas, nas outras pessoas, as 3 pessoas que leem meus textos há 20 anos, né? Pô, o cara não tem que ser obrigado a chegar ali no comentário e ter um monte de palavrão, então eu tirei por conta disso. Ainda bem que foi só 2 vezes que aconteceu isso em 20 anos, então eu sou um privilegiado. Eu até entenderia e aceitaria o camarada entrar aqui no Formigas do Espaço e me xingar um bocado, dizer que eu viajo na maionese. Aí o cara também falou isso aí da viagem na maionese. Tá bom, mas não pode esquecer que isso é uma opinião, né? Então a sua opinião não é um fato. A minha opinião não é um fato, né? Então, opinião a gente respeita ou desrespeita. E aí vai gerar briga, ou vai gerar entendimento, mas é opinião, né? Não é um fato, né? E agora a gente tá... Nossa, eu fiquei bobo com o que eu vi hoje, com o que eu li, né? Já viram um negócio de terra plana. Quem acredita que o homem foi para a lua é um bando de otários, não sei o quê. Olha, não acaba nunca. Eu achei até
milagre não ter aparecido o cara de má memória lá, o Jeffrey Epstein, também não ter entrado na conversa lá. Porque eu não sei o que acontece com a nossa capacidade de raciocínio lógico. Isso tudo foi pro vinagre, não sei. E então é mais engraçado, porque eu realmente eu não tenho político de estimação. Eu respeito quem tem, porque você gosta das coisas, né? Eu adorava ficção científica, então vou reclamar que você tá lendo Machado de Assis, apesar que eu acho legal Machado de Assis também, mas você é machadista, eu sou ficcionista. Não, né? Ué, não tenho político de estimação, não tenho divindade de estimação, não me ajoelho pro Dalai Lama, não sei nem porque eu falei do Dalai Lama. O Dalai Lama, o que eu lembro do Dalai Lama é o Tibete. E o Tibete, como todo bom moleque dos anos 60, eu li, por incrível que pareça, se você for ler hoje em dia, você vai falar, pô, isso tudo é ridículo, até que muitas coisas lá não eram. Eu li todos os livros do doutor Terça-feira Lobisang Rampa. Ele estava vivo quando eu lia os livros dele. E tinha e ele tinha um endereço que você podia escrever as cartas para ele. E tinha 2 endereços. Um acho que era no Canadá, porque ele estava morando no Canadá, e o outro era no Tibete. E aí no correio brasileiro você tinha a possibilidade de comprar uns cupomzinhos que era em francês era cupom réponse. E aí você comprava tantos cupom réponse que era o equivalente do camarada receber a carta lá no país dele, e aí com aquele cupom réponse ele postava as cartas e te mandava uma resposta, que era o mínimo que você podia fazer, né? Então você vai mandar uma pergunta lá pro camarada lá no Canadá, e aí você quer que o cara pare o tempo dele, leia a sua carta, era o tempo da carta ainda, né? Leia a sua carta e ainda coloque os selos do bolso dele, né? Então eu comprava lá o cupom Response e mandei uma cartinha para o Canadá e numa outra ocasião mandei uma carta para o Tibete, e o nosso correio brasileiro naquela época era sensacional. A carta foi e voltou em 3 dias. A carta foi para o Tibete e voltou, né? Era sensacional. Era sensacional. Tem umas coisas do Correio Aéreo Nacional também que eu lembro da minha época de moleque que, rapaz, nunca mais. Você podia viajar de carona no avião do Correio Aéreo Nacional, acredite se quiser. Essa é uma história muito boa, uma hora aí qualquer eu conto ela. Então, é o que eu lembro falei do Dalai Lama, só lembro do Tibete e da cartinha que eu mandei pro doutor Terça-feira Lobisang Rampa, que já mudou de frequência vibracional faz muito e muito tempo. Eram uns livrinhos interessantes também. Então é isso. Radamezinhas e radamezinhos. Hoje aqui, parei aqui no meio da rua para dar uma retomada de fôlego, porque estou andando pra chuchu, para desanuviar a minha mente dessas coisas esquisitas, desta distopia de 2026, viu? Que não tá fácil não. Mais do que nunca, cuidar daquilo que entra pelo seu ouvido, cuidar daquilo que entra pelo seu paladar, pelo seu olfato, é extremamente importante, né? Cuidar daquilo que você vai emitir de energia, de frequência, de palavras, porque, olha, tá
tá muito, eu sei que não tem um sinônimo, adjetivo, não tem, é uma coisa maluca assim, né? Você, do nada, tudo vira uma história de vermelho, de comunista, de capitalista, do Maduro, uma galera do céu. E aqui é o meu espaço, aqui é o meu espaço de expressão literária. Eu falo de disco voador e da possibilidade de vida extraterrestre inteligente. Eu não entendo nada de geopolítica, não entendo nada de estratégias de campanha. Eu entendo tanto quanto as pessoas que têm o mesmo nível de limitação intelectual que eu tenho. E eu tenho uma coisa que a maioria das pessoas tem também, que é eu vivo, né? Eu vivo sob condições materiais muito duras, então eu pego o trem, pego o metrô lotado, tenho que batalhar um monte de coisa aí. A saúde é pública, então isso aí também te dá um poder de observação do que é dito por pessoas usando ternos e gravatas caras e o que você vê de verdade na rua, no seu dia a dia. Essa aí é a minha compreensão política das situações que afligem essa bela cidade que eu moro, Bogotá, neste belo Brasil que estamos atravessando por mares bravios, né? Então é isso. Obrigado, radamezinhas e radamezinhas. Vou começar a minha jornada de volta ao meu habitáculo. Tchau, tchau.